Em meio ao julgamento do TSE, o ex-presidente Jair Bolsonaro pousou na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre, onde participa de reuniões com correligionários do PL. Ele foi recebido por simpatizantes no aeroporto Salgado Filho, de onde saiu em carro aberto, seguido em carreata por apoiadores. Em discurso a empresários e políticos, Bolsonaro diz que seu julgamento não é político, mas politiqueiro, por ter uma base frágil. Hoje, vocês sabem, começa o meu julgamento político, ou melhor, não é político, é politiqueiro, tá? Da mais baixa intenção por parte de alguns. Não estou aqui atacando o TSE, longe disso. Mas a fundamentação é coisa inacreditável. Reuniu-se com embaixadores. Um outro cara, no ano passado, se reuniu com a nata do PCC no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E vai se reunir agora com a nata do Fórum de São Paulo também. Não há comparação entre nós. Nós pensamos no futuro do nosso país. O nosso projeto não é de poder, é de servir. O ex-presidente também criticou as prisões arbitrárias do 8 de janeiro. Passamos por um momento difícil no nosso país, sobre vários aspectos. Temos irmãos presos em Brasília, temos gente injustiçada em Brasília, e o poder, que tem que ter o equilíbrio, demonstra não ter esse equilíbrio. Mas acreditamos que cada vez mais, com o conhecimento do nosso povo, a gente vai sabendo como melhor escolher aquele que nos representa. Constantino, em relação a essa fala de Bolsonaro, dizendo que o julgamento não é político e sim politiqueiro, também vale destacar a declaração do advogado dele hoje no julgamento no TSE, Tarcísio Vieira, que disse, ressaltou aí que o bolsonarismo não está sendo julgado nesse caso, né? Exatamente, né? Bom, primeira coisa a constatar, Paula, é impressionante a popularidade do ex-presidente. Onde ele vai, uma pequena multidão tenta chegar a ele em voos comerciais, saúda ele, tenta tirar foto, elogia, grita mito, né? Não vemos nada parecido com aquele que venceu as eleições. Agora, sobre o conteúdo da fala em si, o presidente está certíssimo. Aliás, o tom mais grave que ele deu a essa fala contrasta, às vezes, com algumas ironias, algumas piadas, que é o estilo do presidente, mas que talvez o momento não seja adequado para isso. Porque é como ele lembrou agora aí. Temos irmãos, temos amigos, temos companheiros presos, né, sendo perseguidos em Brasília. E a gente sabe que isso não tem nada a ver com o Estado de Direito, com democracia. Então, ele tenta finalizar com o otimismo, mirando no longo prazo, né? A população brasileira vai aprender a selecionar melhor os seus representantes e tudo mais. Só que a questão que fica e que se coloca de forma mais premente, né, que angustia os patriotas que estão acompanhando com atenção o que acontece no Brasil, é se vai ser possível isso. Veja o caso dele. Ele deve ser considerado inelegível. Então, ele é um que poderia receber votos e não vai poder, porque o sistema não quer. Temos jornalistas, repito, perseguidos, censurados, não podem criticar o TSE, o STF, o que aconteceu, porque isso é comparado a um ataque às instituições e a um novo crime de opinião que foi instaurado no Brasil de ofício pelo próprio STF, e por aí vai. Então, são situações que vão avançando, né, em relação ao arbítrio, ao abuso de poder do lado de lá, não do lado do Bolsonaro, que não abusou do poder coisa alguma nessa reunião, e que vão deixando as pessoas, os brasileiros, na dúvida se é possível reverter o quadro de maneira institucional. Veja, eu não quero me adiantar em pauta, mas a aprovação naquele chá das 5, que foi a sabatina do Zanin, advogado e amigo pessoal, né, do Lula, para o STF, contou com 18 votos contrários apenas. 18. Eu também não quero adiantar minha coluna da Oeste, fica para o final do programa, mas uma rápida alusão, né? Os 300 de Esparta, para enfrentar Xerxes, né? Então, assim, 18 senadores é o que temos.
Esse é o número para enfrentar esse sistema? 58, quase 60, achando normal o Lula ignorar o que disse durante a campanha e apontar um amigo, alguém, um companheiro, alguém que ele confia que vai ser leal a ele no Supremo? Então, assim, as instituições estão num grau de aparelhamento, a situação parece assim, aquele tudo dominado que a gente diz, que o tom sóbrio que o ex-presidente adotou nessa fala contrasta com, primeiro, o tom de piada que ele usa às vezes para essa situação que é trágica no Brasil, e segundo, com o próprio desfecho mais otimista que ele mesmo traz. E Bolsonaro também pediu mais equilíbrio entre os poderes. As questões da reserva indígena nem se discutiu conosco, foi só eu sair do governo, começaram a botar para frente, do outro lado de onde eu trabalhava, o marco temporal. O Congresso está fazendo a sua parte, aprovou na Câmara, foi para o Senado, e muitos falam para mim, mas se a gente aprovar, se o chefe do Executivo vetar e derrubarmos o veto, é uma lei? Sim, é uma lei. Mas ela pode ser questionada. E não pode 594 pessoas decidir uma coisa e 11, ou às vezes um do outro lado, dizer que não vale. Isso não é democracia. E democracia é liberdade para você falar, para você criticar, contestar. Hoje tem palavras aqui que se você falar, você pode ser preso. Falar urna, falar vacina, falar em projeto da censura, você pode ser até preso até. Porque eles foram indo e viram que não tem limites. O nosso povo... Cris, lembrando que essa fala ocorreu na manhã de hoje em Porto Alegre. Bolsonaro lembrou da questão do marco temporal que foi aprovado na Câmara e teve o julgamento suspenso no TSF com pedido de vista do ministro André Mendonça. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente fica até na dúvida do que está sendo combinado nos bastidores desses tribunais, do próprio Congresso, né? Tanto senador ali, agora cupincha do Lula, a gente percebendo, inclusive, alguns supostamente eleitos para representar os conservadores, né? Votando em Zanin, uma coisa louca, é uma surpresa atrás da outra. Eu queria só fazer um comentário, Paulo, em relação às falas anteriores, as primeiras falas do presidente Bolsonaro, que nós exibimos aí, que eu achei bastante conveniente que ele fizesse aquela comparação que ele estava reunido com embaixadores e está sendo julgado por isso como se fosse um grande crime, e agora o atual presidente se reúne com ditadores e todo mundo acha normal, estende tapete vermelho para ditador vir aqui no Brasil, fazendo o Brasil inteiro sentir uma vergonha imensa, e aí se expondo para o mundo inteiro, colocando o Brasil numa situação, agora, né, usar a palavra que os esquerdistas adoravam uns tempos atrás, colocando o Brasil como um pária internacional verdadeiramente. E aí eu queria fazer uma outra comparação. O presidente Bolsonaro sendo ovacionado na chegada para esse evento lá em Porto Alegre, e no dia em que está sendo ali bombardeado numa corte que não é de justiça, né, uma corte administrativa eleitoral, mas de qualquer forma tem nome de tribunal, é um julgamento, e ao mesmo tempo o atual presidente lá em Paris recebendo vaia de novo de brasileiros. Tinha alguns apoiadores, poucos, e que estavam fazendo arruaça nas ruas de Paris, denegrindo a imagem dos brasileiros, né, porque os brasileiros que estavam lá para criticar o presidente, e com muita legitimidade, chamando ele do que ele é efetivamente, estavam sendo agredidos pelos apoiadores do homem que diz que espalhou o amor, só que não, né? Só tem palavras e atos de vingança. Então, é um Brasil virado do avesso que fica muito difícil realmente da gente ter esperança de futuro, mas a gente continua tendo que se indignar e cobrar dos nossos representantes, a gente que respeita a lei, né, que eles sigam a lei, porque o que aconteceu ontem, por exemplo, no julgamento do Zanin, é que eles aboliram mais um artigo da Constituição, né, o 37, que fala da impessoalidade. Já tinham rasgado a Constituição no artigo que fala da imunidade parlamentar, o da liberdade de expressão nem se fala, liberdade de imprensa também bastante limitada. Tem muitos artigos da Constituição ali que vêm sendo solenemente ignorados por essas cortes superiores aí, que agora
fazem votos de 300 páginas para dizer que estão tentando restabelecer o Estado de Direito. Eu insisto na minha fala do primeiro comentário aqui, estamos num estado de exceção e não dá nem para passar pano para isso e fingir que estamos numa democracia, e muito menos para normalizar esse estado de exceção que nós estamos vivendo no Brasil. Silvio. Veja, Paulo, eu queria pegar aqui por um aspecto, porque, bom, é evidente, em primeiro lugar, é evidente que nós temos um presidente sem povo e um ex-presidente com muito povo, cercado por pessoas para onde ele vai. Onde ele vai, ele é recepcionado, e muito bem recepcionado, por multidões. Já o atual mandatário da República não pode ir a uma feira, não pode ir sequer a redutos eleitorais de esquerda do PT no Nordeste, Bahia, por exemplo, porque ele é vaiado. Ele, inclusive, é vaiado no exterior. Tentou, atendendo, evidentemente, alguns caprichos da primeira-dama, ter uma ampla agenda de viagens para o exterior, uma fuga do país. É o presidente que mais viajou na história. Cada 2, 3 semanas ele pega o avião e vai embora para tentar evitar esse tipo de situação. E mesmo lá em Portugal ou na Espanha, por exemplo, enfrentou protestos. Isso daí, para um simples olhar de qualquer brasileiro, já entende que tem algo muito errado acontecendo. Mas eu queria pegar aqui um outro ponto, que é um ponto da fala do presidente Jair Bolsonaro, que você citou agora há pouco. Você falou, olha, o marco temporal, por exemplo, a Câmara aprovou, e aí veio um pedido de vista do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro André Mendonça, mas a gente sabe que tem ministros que já se manifestaram a favor de rever, dar uma canetada numa decisão do Legislativo. A própria presidente da Corte, Rosa Weber, se apressou e ela quer resolver isso rapidamente, com celeridade, até porque vai se aposentar em breve. Então, imagine você, está muito claro que os poderes da República hoje, eles não estão equiparados, eles não estão nivelados conforme a Constituição da nossa República. As instituições, elas não têm mais o mesmo peso hoje em dia. O Brasil de 2023 tem um consórcio que manda no país, onde de um lado está o Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe até quais ministros lideram a Corte, e do outro o Poder Executivo, que tem em sua mão a Polícia Federal, o poder de prender, o poder de segurança, e cujo ministro da Justiça e Segurança Pública fala abertamente que a polícia é dele. Eu comando a polícia, eu mando na polícia. Ele fala isso abertamente e militou a vida inteira nas fileiras do Partido Comunista do Brasil. Então está muito claro que o Legislativo, quando cumpre o seu papel, esse papel não vai para frente. Quem conhece as engrenagens do Congresso Nacional sabe, por exemplo, como é votar uma proposta de emenda à Constituição. Não é brincadeira. Propostas, as PECs, como a sigla diz, levam anos tramitando no Congresso, porque é uma votação muito árdua. Ela tem de passar por várias comissões. A porta de entrada é sempre a CCJ, de Constituição e Justiça, mas ela tramita lá dentro. Depois, quando ela cai no plenário, são 2 votações em 2 casas legislativas distintas, com quórum altíssimo. São 308 deputados e 49 senadores, tais 3/5. E aí, uma corte, hoje com 11 representantes, mas até o ano passado, um único representante desta corte, com uma caneta, poderia paralisar todo um processo legislativo. E, afinal de contas, os 11 representantes da Suprema Corte tiveram um único voto nas urnas? Não. E os deputados e senadores tiveram votos para estar lá? Então, qual desses poderes representa a vontade popular? Augusto, a gente estava exibindo aqui as imagens da recepção de Jair Bolsonaro em Porto Alegre, bastante calorosa na manhã de hoje. A gente já pode dizer aí que ele está se apresentando, né, como um forte líder de oposição nesse momento. Ele está demonstrando, para quem ainda não entendeu o tamanho do fenômeno, ele está demonstrando o poder, a influência que ele tem sobre o voto popular. Como eu disse ontem, aí os juízes que acham que vão anular o poder eleitoral do presidente Bolsonaro estão muito enganados. Vão transformá-lo com a punição, que é perfeitamente previsível, e no maior eleitor, maior cabo eleitoral aí do Brasil. Ele vai apoiar algum candidato e vai ser contestado pela live, a turma da live do presidente Lula. É isso aí, comparem. Quem vê a live
quem vai às manifestações. É uma multidão. A turma da live do Lula caberia numa Kombi, né? Imagina, numa van. Daqui a pouco vai caber. Eu sou do tempo em que valia ainda aquele provérbio lá popular que hoje é visto como uma velharia, né? É impossível você saber o que tem barriga de grávida e cabeça de juiz. A tecnologia permitiu que pai e mãe hoje só desconheçam o sexo da criança, que ainda está no ventre da mãe, se quiserem. Porque você sabe, desde o começo ali, se é do sexo masculino ou feminino. Eu sei que há outros sexos aí em trânsito por aí, mas eu não vejo. Agora, a cabeça de juiz é mais previsível que barriga de grávida. Você sabe qual vai ser a sentença examinando a composição da corte. E isso é um completo absurdo. Você sabe que o Bolsonaro será condenado por motivos políticos, o que torna a sentença nula. Nula. Tudo isso é que o tempo, né, ele demora um pouco aí a se esgotar esse tipo de prazo aí. Mas é claro que todas vão morrer aí de safadeza, essas decisões todas. Todas, eles estão agindo fora da lei. Não é possível você ter na presidência um ladrão e fica procurando chifre em cabeça de cavalo para punir um presidente que foi vítima de abuso de poder na campanha eleitoral. Agora o TSE está querendo transformar o Bolsonaro no grande delinquente de uma campanha eleitoral que também merecia ser anulada num país sério pelas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Muito simples. Todos os que sofreram qualquer tipo de punição não votam no Lula. Então você tem, ou se criou aí, repito, uma nova tribo de anjos, né? Os petistas que votam em Lula, eles passam pela vida sem cometer um único pecado, nem venial. Tal. E tem os bandidos fascistas do outro lado. Quem faz esse tipo de divisão de um país não está simplificando as coisas, sendo usando um raciocínio muito rasteiro, não. É vigarista mesmo, porque muito mais verdadeira é a divisão entre quem cumpre a lei e os fora da lei, que hoje incluem ministros do Supremo, do TSE e a Presidência da República, e o Ministério, e paro por aqui, senão estouro todos os tempos aqui do programa, mencionando nomes que não merecem ser lembrados aqui.